Aleluia. Louvado seja o Senhor. Os amados me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Amém. Glória a Deus. Cumprimento esta Santa Assembleia no mais glorioso nome santo do Senhor Jesus, com o Shalom de Deus. Honra que nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a nossa arcebispa, Luciane, os nossos líderes, arcebispos, bispos, pastores, a todo o clero santo, os membros desse santo ministério do Senhor. E para mim é uma honra e ao mesmo tempo tenho muito temor e tremor de estar aqui trazendo da parte do Senhor uma palavra, né, para instruções a todos nós, primeiramente para mim, porque aqueles que vão ministrar, né, e, e vão se preparar para falar do Evangelho Eterno, primeiramente são ministrados para poder serem usados, assim como nosso precioso pastor Senhor Erasmo disse, usados pelo próprio Espírito Santo. E que tremendo está acontecendo nesses dias, esses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Nós estamos vendo aí milagres, né, no mundo todo, ali onde o profeta do Senhor esteve, no continente europeu. Amados, que tremendo, que nunca eu imaginei que eu viria isso. Ferro sendo dissolvido na perna de uma pessoa, a pessoa com ferro não conseguia andar, dobrar o joelho, e depois do decreto do Senhor, e a mulher começou a pular, a caminhar, e, meu Senhor, e agora nós contemplando um rim que foi criado. Meu Senhor, é magnífico. Eu não tenho palavras para expressar, amados, a grandeza que nossos olhos estão contemplando. Isso é um privilégio muito grande para nós. E é algo que o Senhor nos mostra para que possamos temer mais ainda. Tremer mais ainda. Porque o Senhor está nos mostrando tudo isso, está realizando esses poderosíssimos milagres de criação nessa geração, não é apenas para nós ficarmos vendo, mas é para que nós possamos nos preparar, para que possamos nos santificar, para que possamos retornar ou continuar na prática da justiça dele. E isso é muito sério. É muito sério. Nós também, como o nosso precioso bispo Josué mencionou, quando ele estava, antes dele falar, veio a minha memória, amado bispo. Essa cura dessa irmã lá do Rio de Janeiro. Eu lembrei na hora. Que tremendo que foi, que maravilha. Muito sobrenatural. Meu Senhor. Amados, isso tudo é para nós temermos e nos preparar. E tudo isso juntando, principalmente, com as palavras do próprio Senhor vindo até nós diretamente da sala do trono, como nós estamos ouvindo neste domingo agora, né? Que palavra, que tremendo, obediência. Ai, Senhor. E o que me espanta muito, amados, eu não sei, eu não consigo explicar, mas infelizmente tem ainda alguns irmãos que eu não sei o que é, não sei se não entenderam, se ainda não tem o temor, mas ainda não estão entendendo a questão da obediência. Mas o profeta,
o Senhor, através do seu mensageiro, do seu servo, ele enfatizou muito. E não foi por acaso, amado. O Senhor não faz nada por acaso. Há o propósito, há o motivo. E ele enfatizou quase 3 horas dessa ministração. Lembre-se da mulher de Ló. A obediência é poderosa, amados, muito poderoso. Hoje, como se diz, eu não sou nada, eu oro ao Espírito Santo que verdadeiramente fale a minha boca, porque nós já recebemos do pão, o pão verdadeiro, o pão do céu, o maná do céu, e então, onde eu fico mais temeroso ainda de estar aqui, né, falando, ministrando a parte do Senhor, como aqui, como no altar aqui em Goiânia, sempre a gente fica temeroso. E é sobre isso que vamos estar falando, ministrando, é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E vamos estar falando, vamos estar, na verdade, ouvindo. Fugiu agora aqui a palavra, mas sempre eu falo e agora fugiu a palavra. Mas vamos estar ruminando, como as verdadeiras ovelhas falam, fazem, né? Somos ovelhas de Cristo, então nós devemos ruminar da palavra, né? Inculcar a palavra. Então, sempre o mensageiro do Senhor, ele enfatiza muito nas conferências, né? O Senhor está enfatizando o temor do Senhor. Vamos estar falando aqui um pouco, vamos entender mais um pouco. Vamos ruminar aqui da palavra do Senhor sobre o temor, que é a primeira grande obra em nossas vidas, amados. É o temor do Senhor em nossas vidas. É a primeira grande obra em que o Evangelho eterno faz em nossas vidas. Aleluias. Então, o temor do Senhor nos leva a uma vida santa. Quando nós temos o temor verdadeiro do Senhor, nós passamos a viver uma vida diferente, uma vida de santidade. O nosso estilo de vida muda completamente. Quando alguém que não tinha o temor e passa a ter, é visível a mudança de vida, é visível quando a pessoa passa a temer verdadeiramente. Não é somente da boca para fora. Eu ouço muito alguns falar, eu temo a Deus, eu tremo, mas não há fruto, não é visível. São práticas mundânicas, né? Mesmo na igreja, e a gente não consegue perceber. Então, o temor do Senhor já nos leva a uma vida santa, justa, nos leva a praticar a justiça do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. E, consequentemente, amados, como na apostasia está sendo muito falado, questão de vitória, que vai ter chave, que vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo. A vitória, hoje, no Evangelho da Prosperidade é isso. Mas o temor ao Senhor verdadeiramente nos leva a uma vida triunfante, nos levará à vitória pelo sangue de Jesus, nos levará ao arrebatamento, nos levará à eternidade. Quem teme verdadeiramente ao Senhor, este é sim triunfante. Glória a Deus. Venhamos aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo 10.
Provérbios, capítulo 9, no versículo 10. Eu estou lendo aqui na versão King James. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Aquele que teme a Deus, este sim porta a sabedoria, o saber que vem do Senhor. Não a sabedoria aqui terrena, mas do Senhor. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Através do temor, então, nós alcançamos a verdadeira sabedoria e nós passamos a entender, a conhecer a divindade de Deus. Passamos a vermos, a entendermos o que é a divindade de Deus, o quão Ele é santo. Glória a Deus. E então nós conseguimos também alcançar o verdadeiro conhecimento, onde hoje está sendo usurpado. A igreja está misturando o conhecimento que vem do alto. Acham que estão tendo esse conhecimento porque leem a palavra, vão à igreja e acham que estão adquirindo um conhecimento do Senhor, uma sabedoria do Senhor. Mas nós não podemos confundir as coisas. Não podemos misturar isso. É por isso que nós devemos entendermos que devemos iniciar ouvindo o Evangelho eterno, como já o fazemos, e clamando ao Senhor ajuda e entendendo que devemos temer. Começa, como eu disse, e vou repetir, a primeira obra é o temor do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus. Aqui na minha versão está e obedece. Ama primeiramente a Deus, reverentemente a Deus, e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Aleluia. Então, nós temos que temer, obedecer. Os versículos que nos mostram, amados, sobre o temor é entendido como respeito profundo, reverência e reconhecimento da grandeza de Deus. E isso aqui é o que faz despertar em nós o desejo de obedecer. É através do temor de Deus que vamos começar a ter obediência. Por que que a igreja, a maior parte, caiu, adormeceu? Porque não tem mais o temor a Deus. Perderam o temor a Deus. Não entendem mais
Perdão, amados. Não entendem mais o que é o temor a Deus. Então não deixam simplesmente de obedecer a Deus. Perdem a essência do respeito a Deus. E tem as suas consequências. Como eu disse, adormeceu, mornidão. A igreja faz aquilo que o mundo está fazendo. Tudo isso porque não tem ou perdeu o temor a Deus. Isso é muito sério, amados. Nós devemos entender que esse é o nosso dever, de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Respeitá-lo, reverência, porque isso é o nosso dever. Isso não foi estabelecido como uma condição sobre as nossas vidas. Isso é estabelecido como um dever, obrigação para nós. E a questão da obra, isso foi trago pelo o próprio mensageiro do Senhor, que a primeira obra que o Evangelho eterno produz é o temor, é o que produz em nosso coração o temor a Deus. Nós vamos ver aqui uma passagem também, né, que sempre que o profeta do Senhor ministra sobre o temor, né, que está em Apocalipse, capítulo 14, ali ele nos mostra que o anjo, ele não sussurra, ele não fala em voz branda, né, de qualquer forma. Não. Ele fala em voz alta. Temam a Deus. Temam a Deus. E deem-lhe glória. Aleluias. Então nós devemos temer a Deus e dar glória ao nosso Deus soberano. É a nossa prioridade, amados. Rendermos glórias ao nosso Deus, temermos ao nosso Deus. Vamos estar lendo lá em Apocalipse 14, 6 e 7, os versículos 6 e 7. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O temor, ele vai produzir a santidade, a obediência. E, consequentemente, também, amados, esses milagres que estão acontecendo é muito poderoso. Se, por acaso, nós não entendêssemos o Evangelho eterno para que pudesse produzir o temor em nossas vidas, nós ainda estaríamos lá no lamaçal do pecado, mesmo estando congregando
alguma denominação, indo em alguma igreja, lendo a Bíblia, porque não havia o verdadeiro temor. E o temor, a consequência é tudo isso que nós estamos vendo, que nós estamos sendo privilegiados. E isso é muito poderoso. E o anjo do Senhor anuncia: temei a Deus. O próprio Senhor anuncia: temei a Deus. Aleluias. E nós sempre estamos ouvindo da parte do Senhor por meio do seu mensageiro. Geralmente ele vai e fala muito sobre o temor ainda nas igrejas, que não é do ministério, para que possam entender e retornar, para que o evangelho eterno possa adentrar e que a palavra do Senhor, como espada de dois gumes, possa cortar, separar o falso do verdadeiro. E assim a igreja possa ser despertada, acordar, restaurada, voltar a temer a Deus. Entender o sentido do que é temer a Deus. E glória a Deus que estão sendo contemplados, que Deus está agindo com muita graça sobre as vidas e mostrando sinais bíblicos diante os olhos de todos nós, para que possamos ser alcançados. Mas e o que é o temor a Deus, amados? O que significa temer a Deus? A gente vai falar com alguns sobre temor, aí, não, mas isso é medo. Essa palavra é muito forte. Isso significa medo. Não. O temor, o verdadeiro temor que nós devemos ter, nós vamos estar vendo aqui. Não é aquele medo paralisante que alguém leva um susto, dependendo da pessoa, ela até fica ali paralisada, né? Ou ela tem fobia de algo, ela vê algo ali que ela não gosta e aí ela tem aquele medo e ela paralisa. Não, não é esse tipo de temor, mas o temor verdadeiro, o temor a Deus, o temor que o Evangelho eterno produz em nossos corações é a reverência ao nosso Deus, é o respeito profundo, é a submissão à autoridade soberana de Deus. É isso que o temor nos proporciona. Entendermos que devemos ser reverentes diante de Deus e Yahweh. É entendermos que devemos respeitá-lo profundamente, não de qualquer forma. Aleluias. E é isso que nós devemos temer. Temer a perder isso. Nós devemos temer em não estarmos em reverência ao nosso Deus. Nós devemos temer a não estarmos conforme a vontade de Deus no respeito.
de não estarmos submissos à sua autoridade, à sua vontade. Aí entra um detalhe, amados. O que eu observo e tremo. Aí alguns de nós pensamos assim: não, eu devo temer a Deus, somente a Ele, ao profeta. Ou seja, eu devo respeitar, ser submisso somente a eles. Aí uma liderança passa alguma instrução debaixo da autoridade de Deus, e aí aquele irmão que está sob a liderança ali, não, eu não vou ser submisso, eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito, eu estou ouvindo o profeta e é isso, é o suficiente, eu temo é a Deus. Ai, cuidado, cuidado para não misturar, cuidado para não deixar de ter o temor a Deus e perder a sabedoria que vem do alto. Porque aí você já deixa de ser sabedoria do Senhor. Toda liderança, como nós sabemos, está escrito em Romanos, é constituída pelo próprio Senhor. Então nós devemos respeitar, termos uma reverência, um respeito, submissão. Quantas e quantas vezes eu ouço os bispos, arcebispos, os pastores, muitas das vezes ministrando, e meu Senhor, muitos irmãos, eu não sei o que acontece, eu, eu me arrependo até por essas atitudes. Amado, isso não, você está confundindo, não está entendendo o que é o temor. É como o profeta também trouxe essa mensagem poderosíssima sobre a mulher de Ló, o obedecer, a obediência. E no Antigo Testamento, principalmente, nós vemos a, as consequências da desobediência, como o profeta trouxe. Está escrito. Aqueles que desobedeciam a sua autoridade, aquela autoridade que foi constituída por Deus, havia consequências, amados. Havia juízo. E o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele julga e está julgando. Temamos a Deus. Alguns nas práticas, ainda fora, de, na frente é uma coisa, virou as costas, se torna totalmente diferente. Eu não entendo. Eu não entendo. Está ouvindo do verdadeiro evangelho. Se diz que foi nascido de novo, uma nova criatura, um novo ser, a imagem e semelhança. Mas quando está longe de olhos de pessoas,
é outra coisa. Mas esquece que Deus, Ele está vendo. E pior ainda, amados, nesses últimos dias que cada dia mais que passa, mais acelerado, nós estamos vendo o cenário que está acontecendo. Meu Senhor. E o temor de Deus também nos traz humildade. Amados, onde está a nossa humildade verdadeira? Com alguns nós vamos conversar. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não concordo. A altivez, o orgulho. É quando é chamada a atenção, naquele momento, na frente da liderança, pode ser que faz, né, até se arrepende, mas depois não tem frutos, não demonstra frutos de arrependimento. Onde está o temor de Deus? Não entenderam o que é o temor. Não entenderam que temer a Deus é ser humilde, submisso, reverente e odiar o pecado. Sempre quando eu vim para o Santo Ministério do Senhor, a minha oração sempre é que o Espírito Santo me capacitasse verdadeiramente para fazer a vontade dele, que eu pudesse ser verdadeiramente nascido de novo. Muitas das vezes, amados, eu fico calado, com medo de falar algo e, como se diz, achando que eu estarei sendo soberbo, altivo, porque eu temo muito. Eu sei que até algumas vezes eu falho nessa questão e eu me arrependo disso. Mas eu temo, é uma coisa que eu oro muito ao Senhor, ao Espírito Santo, que me capacite para que eu possa sempre estar em temor e tremor e, e, e odiando o pecado, orando ao Senhor: Senhor, não me deixe me acomodar, não me permita acomodar com o que muitas das vezes meus olhos veem. Não me permita que se eu ver que for pecado e minha carne querer se agradar daquilo e não ser ao contrário, em vez de odiar, ficar ansiando. Vamos temer a Deus, amados. Vamos clamar ao sangue de Jesus, ao Espírito Santo, para nos ajudar a odiar verdadeiramente o pecado. Porque se nós não odiarmos o pecado, amados, é impossível vermos a Deus. Será impossível. Não é brincadeira. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância
o mau comportamento e o falar perverso. Será que estamos temendo a Deus verdadeiramente? Vou repetir. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, odiar o pecado, tudo que não agrada ao Senhor. Rejeitar todo orgulho. Arrancar todo orgulho do nosso coração, sermos humildes. Amados, nós devemos nos humilhar, amados. Oh, Senhor. Devemos nos humilhar. Sempre quando eu vou conversar com alguém e eu já percebo um certo orgulho, uma altivez ali, eu já falo para a pessoa, amado, não existe esse negócio de você estar certo. Se coloque no lugar, você sempre está errado. Esquece, se humilhe. Ah, Senhor. Amados, para a carne isso aí é duro. E aí alguns têm que se mostrar que está certo, tem que provar que está certo. Apenas se humilhe. Quem vai justificar por você, amados, é o Senhor. Não somos nós. É o Senhor que nos justifica. É o sangue dele que nos justifica. Não somos nós. Entendam isso, amados. Arrogância. Eu me arrependo muitas das vezes de ser arrogante. A gente vai conversar com alguém e começa a alterar a voz. Começa a querer ser melhor e passa a ser sem educação. Mau comportamento e não abandona o linguajar que é mundânico. Isaías, capítulo 66. Versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahweh, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Olha só, amados, que maravilha. Ao humilde e arrependido de espírito, aleluia, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Ele é reverente, ele é submisso, ele é respeitoso à palavra, ele pratica, ele ouve e coloca isso no seu coração e se consterna, se constrange, a palavra correta é se constrange e passa a ter um coração humilde. Como o bispo Josué trouxe no início para o arrependimento, sermos como Deus, santos, irrepreensíveis.
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor olha, amados, é para estes, para os humildes, para os contritos de coração e para os que tremem diante a sua palavra. Eu lendo aqui, meu Senhor, eu estou tremendo aqui, amados, porque a palavra é viva e eficaz. É o próprio Senhor. Aleluias. Então nós vimos aqui o que é temer a Deus, sermos humildes, reverentes, submissos, respeitosos. Isso é temer a Deus. Sermos humildes. E agora, o porquê nós devemos temer a Deus? Qual é a razão para temermos o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus eterno? Primeiro, porque ele é juiz. O nosso Deus, ele é juiz. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos, nessa geração, que ele está julgando. Ele está julgando. Ele está matando as pessoas desobedientes. Que palavra forte, que frase forte. Aí confronta muitos. Que isso? Esse não é o Deus que eu conheço. Meu Deus é amor. Meu Deus não faz isso. Ele quer só o bem. Sim, amados, ele quer o bem para nós. Mas devemos temer. Devemos andar em santidade como ele é santo, porque ele é santo. Porque se nós não temermos a Deus, ele destrói o corpo e a alma no inferno. Este é o Deus que eu sirvo. Ele é juiz. Ele vai julgar. Mas ele não vai julgar somente aqui com a morte desse corpo terreno e acabou. Como alguns creem nisso. Morreu, acabou. Não. Ele vai julgar por toda a eternidade. No lago de enxofre. Aqueles que forem para lá. Aqueles que não temem a sua palavra. Aqueles que não temem a sua autoridade. Aqueles que não temem o seu poder. Aleluias. Então, estes, amados, que não temem, serão destruídos, corpo e alma, por toda a eternidade. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluias. Amados, tem pessoas que saem no escuro, já fica com medo. Aí
Aí eu me pergunto, mas medo de quê? De ser atacado, de ser morto? Aí outros, não, eu tenho medo de morrer. Ou tem medo que alguém possa me matar. Não é desse medo que nós devemos ter. Devemos ter medo, temor e medo. Aí sim, do Deus soberano. Porque se cairmos no lago de enxofre, ai, como nós sempre estamos ouvindo o que acontece lá. Aleluias. E alguns exemplos bíblicos. Por que nós devemos temer a Deus? Gênesis, capítulo 6, onde fala nos dias de Noé que Deus julgou o mundo. Não vou estar lendo aqui nesse capítulo. Também em capítulo 19 do mesmo livro de Gênesis, Deus julgou Sodoma e Gomorra porque não tinham temor a Deus. Zombavam de Deus. Escarneciam de Deus. Mas Deus é juiz, amados. Ele é misericordioso. É longânimo. Olha só com Noé, 120 anos, Deus tendo paciência. Se arrependam, voltem sua face para Deus, abandonem suas práticas pecaminosas e não deram ouvidos. E Deus julgou. Bilhões de pessoas foram para o inferno. Sodoma e Gomorra, Deus mandou seus anjos, como bem disse o profeta. Dá vontade até de falar algo a mais aqui, mas por falta de temor dessa geração, a gente temos até que limitar o que falar. Revelar algo do reino, meu Senhor, meu Senhor. Então esses anjos foram até ali Sodoma e Gomorra, foram destruir, porque não temeram a Deus. Os anjos lhe pregaram, não temeu. A mulher de Ló, no último momento, quando ela saiu, o coração dela estava mais ali, naquela cidade, porque não odiava o pecado, não era submissa a Deus, não temia a Deus. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler, mas depois os amados leem, por causa do tempo. Mas ali fala sobre Ananias e Safira, que por causa da mentira caíram mortos. Por mentira ao Espírito Santo. Julgamento, juízo de Deus. E foi instantâneo. Amados, se nós não temermos a Deus, haverá as consequências. E são muito sérias. É por isso que devemos temer a Deus.
Então, primeiro, porque ele é juiz. Segundo, porque ele é criador. É Deus soberano. Uma palavra e tudo se forma, tudo se cria. O rins foi criado porque ele cria, ele é Deus soberano. É o Deus que criou todo o universo, todas as galáxias, criou os mares, nos criou. Salmos 33, vamos ler aqui, Salmos 33, versos 8 e 9. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Aleluias, glória a Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Por isso devemos temer ao Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E aqueles que temem a Deus, o que será produzido? O que pode ser produzido em nós, em nossas vidas, se nós passarmos a temer a Deus? É tremendo isso, amados. São consequências. Olha só, eu temendo a Deus, o que vai produzir? Santidade. Vai fazer com que nós nos apartemos, nos afastemos do pecado. Isso é o temor a Deus. E assim nós nos tornamos santos. Purificamos, clamamos, nos arrependendo e afastando do pecado. Provérbios 16, 6. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Ele evita o pecado, ele procura se afastar, ele procura ficar longe, ele procura não agradar mais a sua carne quando ele passa a temer a Deus. Se a igreja ainda está alimentando a sua carne, não quer se afastar do pecado, é porque não tem temor verdadeiro a Deus. E o que mais? Obediência. O temor a Deus produz obediência em nossas vidas. Aleluias. Nos faz guardar os mandamentos. O que Deus está falando, instruindo, meu Senhor. Vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 10, os versículos 12 e 13. Agora, portanto, ó Israel, que é que Yahweh, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, aleluia, servindo ao Eterno, meu Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua
alma. Aleluia! Com toda a nossa força, amados, com toda a nossa alma devemos servir ao nosso Senhor Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Aleluia! Versículo 13. Eis, perdão, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. A verdadeira alegria que vem do Senhor, a verdadeira felicidade que vem do Senhor, está no alto, não está aqui nessa terra. Tudo que está nessa terra é engano, é mentira. Nos faz aí a perdição, nos faz afastar do Senhor soberano. Mas aquele que está temendo, aquele que está obedecendo os seus mandamentos, este sim tem a plena felicidade. Ao contrário que muitos dizem, o quê? Você não faz isso, não faz aquilo. Isso aí não é felicidade. Como que você vive assim? Eu não sei se os amados já ouviram isso. Eu já ouvi. Não sabem eles que a verdadeira felicidade está no Senhor. Está em obedecer ao nosso Deus soberano. Aleluias! Glória a Deus! Muito poderoso. Essa é a verdadeira felicidade. É o meu Deus, é viver para Ele, é viver com Ele, é viver servindo a Ele. Aleluia! Não tem, amados, para mim, pelo menos, não tem coisa melhor. Quando estava no Covid, eu falo até para algumas as pessoas, elas ficam até assusta. Mas eu não consigo guardar. Eu não consigo. Eu quero colocar para fora a felicidade que eu tenho no Senhor. E o verdadeiro evangelho que me proporciona. Quando estava no Covid, amados, quando eu foi o tempo que tudo parou, tudo se fechou, então eu tenho um emprego, né? Sou empregado e tivemos que ir para casa. Tivemos que trabalhar em casa. Amados, que tempo de qualidade que eu tive com o Senhor. Que tempo mais precioso que eu pude conhecer verdadeiramente o meu Deus através do Evangelho Eterno. E que alegria, que felicidade que isso começou a trazer no meu coração. E que hoje ainda continua, porque eu quero servir sempre. Se eu parar, amados, de fazer a vontade, de fazer a obra, de estar fazendo aquilo que o Senhor nos pede, amados, é um vazio. É um vazio. Então, se a verdadeira felicidade é espiritual, o que eu quero fazer com as coisas do mundo? Que é só para agradar a carne, que é passageiro, é ali aquele momento e pronto, acabou. Como já aconteceu muitas das vezes comigo. Eu quero o meu Senhor. Servir a Ele, temer a Ele. Aleluias. Nos traz sabedoria. O temor do Senhor nos produz em nós sabedoria verdadeira, dá discernimento para viver a nossa vida em, em santidade, na prática da justiça. Nos produz em nós
o verdadeiro entendimento que vem do alto. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqueles que não querem temer a Deus verdadeiramente estão desprezando o evangelho eterno. Estão desprezando e não estão reconhecendo o tempo da sua visitação. Meu Senhor, não estão entendendo com seus olhos espirituais, somente estão vendo com seus olhos carnais. Porque querem viver nessa terra. Muita insensatez. Querem buscar o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria. E não aceitam a disciplina do Senhor. Amados, muitas vezes eu desejo é ser disciplinado. Porque se o negócio está indo muito bem, tem algo de errado. Eu penso assim comigo. Porque eu estou lutando para ser perfeito. Mas ainda há muito que se fazer ainda. Então, eu quero que eu seja repreendido, que seja disciplinado pelo Senhor, pela, né, se a liderança vê que é necessário, e que eu oro ao Senhor para que eu tenha essa sabedoria, esse entendimento, e para que cada um dos amados entendam isso também, amados. Se há algum pecado escondido, confesse e seja disciplinado, amados. Porque é eterno depois, amados. Depois não tem jeito mais de você querer confessar, de você querer ser disciplinado. Aleluias. E o perigo de viver sem o temor. Amados, isso é terrível. Se nós não tivermos o temor, vamos escolher a destruição eterna. E essa geração, ela está vivendo uma forma sem temor nenhum. Sem temor nenhum. Estão adorando outros deuses, ou até a si mesmos. Ah, quando, se a gente for parar para ficar observando essas coisas, quantos se vangloriam, se autodenominam seres, né, maiores até que Deus. Ai, meu Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Então é uma geração, amados, que não está temendo mais a Deus. Eu vi um pastor de outra denominação. Ele foi numa universidade e ele estava com umas fotos de pessoas conhecidas e, e colocou lá também uma imagem lá para falar que era Jesus. E perguntava a esses estudantes. Eu não lembro bem qual que foi a pergunta, mas assim, quem que eles preferiam? Se aquelas outras pessoas ou a Jesus?
Meu Senhor, amados, eu chorei por dentro de mim. Não quiseram a Jesus, não aceitavam a Jesus. Preferiram homens dessa terra, homens carnais. Não tem mais o temor a Deus. Isso é chocante. Meu Senhor. E sem o temor a Deus, amados, o resultado que nós estamos vendo é a corrupção moral. Não tem mais. Essa geração está em total imoralidade, principalmente sexual. Amados, que isso? É difícil até sair na rua. É muito difícil. É sair clamando o sangue de Jesus e para ter misericórdia, dar graça também para. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente. Meu Senhor. Conversas maldosas. Isso é por causa da falta do temor. Uma igreja aqui, uma denominação aqui, foram fazer um evangelismo na rua também. A hora que eu vi, meu Senhor, eu clamei o sangue, porque as crianças com shorts curtíssimos, evangelizando. Amados, isso não é temor. Me arrependo por isso. Me arrependo pelo que eu vi. E me arrependo, amados, do que estão fazendo com a autoridade do Senhor, com o sangue de Cristo. E o resultado também será o juízo de Deus. Se não houver arrependimento genuíno, como foi realizado, né, agora, um arrependimento nacional, mas há muito ainda o que essa nação se arrepender. Muito, muito, não foi nada ainda. Nós fomos para a praça arrepender, amado, as pessoas passavam. Oh, Senhor, como se não fosse nada. E, consequentemente, também o resultado vai ser a perdição eterna. Aleluias. Então, amados, nós, como o verdadeiro sacerdócio do Senhor, como verdadeiros servos de Cristo, a noiva de Cristo, nós devemos estarmos ensinando o que é temer a Deus. Primeiramente, trazer para nós entendermos o que é temer, as consequências, o que isso vai resultar. Não é apenas ouvirmos o profeta do Senhor e falar e esbravejar e temam a Deus, está na Bíblia, temam a Deus, e ficar por isso, amados. Vamos colocar gravidade nisso. Isso é muito grave. Devemos ensinar nossos filhos o temor, a obediência, a reverência, a submissão. Nas nossas decisões que nós vamos fazer, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso cotidiano. Como que isso vai refletir em relação à reverência ao nosso Deus? Se vai, como está escrito no Apocalipse, para render glória ao nosso Deus, isso vai glorificar a Ele.
como nós temos aprendido, amadas, cuidado, amadas, não se acostumem com essa terra, cuidado com o modismo, cuidado com a moda mundânica do mundo. Amadas, vigiem, amadas. Vestes santas, primeiro temor, primeiro interno, para ser externalizado, para externar. Porque o lado de fora, o pano, vai tampar o nosso corpo, que é sagrado, é templo do Espírito. Cuidado! Ah, eu vou mandar fazer uma roupinha aqui, mas tem que ser. Não pode ser ficar muito cafona, porque senão como é que os irmãos vão me ver? Ai, ai. O profeta falou isso. Vai se arrumar para que as pessoas possam te ver? Ou será que você está se arrumando para glorificar o nome santo do Senhor? Para prestar cultos de adoração a Ele? Cuidado, amadas. Vestes longas e frouxas. Longas e frouxas, amadas. Tampem os corpos. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor não aceita um culto profano. Ele não aceita um culto de qualquer forma. Ele não aceita uma adoração de qualquer forma. Temam a Deus e rendei-lhe glória. E, finalizando, para a nossa prática, e eu creio que todos no Santo Ministério, né, louvado seja o Senhor, que Ele mesmo traz o seu Evangelho restaurado, porque nós devemos continuar a rejeitar e ensinar que rejeitem qualquer Evangelho, que não seja o Evangelho da cruz e do sangue de Jesus, que não seja o Evangelho eterno, que não seja o Evangelho que não produza o temor e santidade. Se estamos ouvindo o verdadeiro Evangelho, amados, continuemos em temor e em santidade, na prática da justiça, em arrependimento contínuo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero aqui agradecer aos amados e já quero retornar aqui ao nosso precioso bispo Josué, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Aleluia. Aplausos, Jesus, amados. Tremenda palavra no poderoso nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Bem, muito obrigado. Amados, a gente percebe, honrado bispo Rogério, que a maioria massiva das igrejas não temem a Deus porque realmente não conhece, são ignorantes, né? Ignorância.
A maioria massiva de nós, crentes, né? Não tememos a Deus por ignorância. Ou seja, não acredita que Deus vai julgar. Então é uma espécie de incredulidade. Não acredito que Deus vai julgar o pecado. Isso é ignorância. Porque se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus julgando o pecado. Quando Deus subia com o seu povo pelo deserto, ele não queria nem estar presente. Falou: Moisés, vou mandar o anjo. E se eu caminhar no meio de vocês, eu vou matar todos. E realmente ele pediu para Moisés: sai da frente, vou matar todos. Aí Moisés intercedeu, a praga começou, e Deus então ouviu o clamor de Moisés. Até hoje não acreditamos que Deus vai julgar o pecado. Mesmo em nossas vidas, achamos que Deus não vai julgar. Isso é falta de temor e ignorância. Por isso que uma das virtudes lá é o conhecimento acerca do próprio Deus, de quem Deus é. O profeta nos falou, né, honrado, que Deus tem um outro lado que a igreja não conhece. O profeta Senhor Deus disse que quando nós chegarmos na glória, nós vamos visualizar o rosto daquele que afogou o mundo antigo no dilúvio. Nós vamos olhar no rosto dele e talvez vamos lembrar: olha, foi esse que afogou todo o mundo antigo, 2 bilhões de pessoas. Olha, foi esse aí, então, que foi ele que queimou Sodoma e Gomorra. O profeta disse que vamos ficar surpresos. Então, amados, esse Deus temível, não brinque com ele. Ele julga o pecado. E se você vê uma das coisas mais temíveis, o bispo Rogério, que eu me lembro, é sempre o profeta dizendo, Hebreus 6, né, capítulo 6, falando que se nós voluntariamente pecarmos, deliberadamente, ou se nós caímos, ou se caímos da graça, depois de termos recebido tantas instruções, tantos milagres, é impossível ser resgatado, voltar de novo ao arrependimento. Isso é muito temível, mano. Muito, muito, muito temível. E é uma palavra verdadeira. Então a gente precisa temer a Deus mesmo. Deus não é uma brincadeira. A nossa carne é um véu que ela é muito incrédula, né? Deus não é uma brincadeira. Essa palavra que o amado trouxe é a palavra do Espírito Santo. Então vamos temer a Deus, amados, todos os dias, e andar humilde debaixo da potente mão do Senhor, quebrantados. Talvez Ele nos aceita, nos perdoa e nos leva para o céu. Ele quer fazer isso, mas tem que ser do jeito de Deus. Amém? Vamos orar, amados. Feche seus olhos. Se você entende que você não está temendo a Deus, repita para Ele uma oração. Diga para Ele assim: Deus, eu não tenho temido o Senhor. Eu tenho vivido esse ministério, eu tenho ouvido sinais e maravilhas como hoje, mas a verdade é que eu não tenho temido o Senhor. Não na proporção dessa pregação que eu ouvi hoje. Eu tenho vivido com muitos cristãos na apostasia, sem o devido temor.
E com isso, fala para ele: eu tenho praticado coisas que não é no teu agrado, porque eu não tenho temido o Senhor. Essa é a verdade. Mas hoje eu me arrependo. Eu quero deixar de ser ignorante. Eu quero saber das coisas. Eu já sei que o Senhor julga o pecado. Eu ouvi do profeta. Me ajuda a assimilar isso de uma forma completa. Eu preciso temer a Deus para não correr o risco de passar minha eternidade no lago de fogo. Eu preciso temer a palavra de Hebreus 6, de Hebreus 10, que é impossível voltar ao arrependimento para os que deliberadamente brincaram com o pecado. Eu não quero cair nesse texto. Tenha misericórdia de mim. Eu me arrependo dos pecados. Eu recebo hoje o novo sangue de Cristo na minha vida. Eu recebo essa disciplina, dessa palavra, essa repreensão, e eu decido hoje me apartar do pecado. Estabeleça na minha vida a santidade e a justiça de Cristo. E guie os meus passos para o glorioso reino de Deus. Se o meu nome está escrito no inferno, ainda apaga ele de lá, por favor. E reescreva meu nome no livro da vida. E ajuda-me a mantê-lo ali, com a vida de santidade e de piedade. No mais santo e glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Com essa oração, então, nós encerramos este culto, agradecendo a cada um que participou dele, diretamente ou indiretamente. Todos que estiveram presentes, muito obrigado, precioso bispo eleito Marcelo, por esse tremendo milagre que você nos trouxe. Daí, Cristina, que tremendo milagre, glória a Deus. Muito obrigado, bispo Rogério, por nos lembrar seriamente do temor a Deus, necessário, né? Muito obrigado. Muito obrigado, bispo José Vieira e irmã Fernandes, também, pastoras e supervisores áreas, por nos conduzir também nesse momento de celebração e adoração. Pastora Célia Miura. Shalom, amados. Muito obrigado. Shalom, shalom a todos.